O assunto de hoje da nossa entrevista é sobre a atuação da Defensoria na saúde pública. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui o doutor Fábio Barbosa, que é defensor público. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Poliana. É uma satisfação para nós, a Defensoria Pública, participar desse programa com vocês. Já quero começar sabendo do senhor como a Defensoria tem trabalhado para restabelecer a saúde pública aqui no nosso município de Cuiabá. A gente sabe que o município já passou por intervenções, né? Sempre tem problemas, é um assunto bem polêmico quando a gente fala sobre saúde pública, né? E eu queria saber como a Defensoria tem atuado. A Defensoria Pública ela não atua diretamente com a gestão, não é? Com as políticas públicas. Ela procura, de uma certa forma, atender o preceito constitucional do direito à saúde e garantir que aquele indivíduo que, de alguma forma, não teve o seu acesso ao pleito saúde, né, seja resguardado, seja através de um ato administrativo, né, uma busca administrativa pela solução, né, ou, se o caso, a judicialização desse pleito. Que tipo de demanda a Defensoria tem mais recebido nessa área da saúde? Com toda certeza, né, os medicamentos hoje, sejam os incorporados pelo SUS, né, aqueles que são fornecidos pelo sistema de saúde, ou aqueles não fornecidos pelo sistema de saúde, é hoje o carro-chefe das ações, seguidas dos pleitos por cirurgias, principalmente as ortopédicas. Então, essas são duas áreas que têm mais demanda, né? Assim. Mais demandas, né? A gente não exclui outras, né? Exames clínicos, né? Exames especializados, consultas especializadas, também há uma procura muito grande. Sobre as cirurgias que o senhor mencionou, ortopédicas, seria porque as pessoas ficam aguardando, não são chamadas? Exato, normalmente existe, né, a fila da regulação, então essas pessoas normalmente realizam o procedimento administrativo, né, aguardam a sua vez, porém, muitas dessas situações a pessoa acaba não sendo chamada, né, nunca chega a vez dessa pessoa e aí ela procura a Defensoria Pública, até porque muitas vezes o próprio problema acaba sendo agravado pela demora, né? Então, a perda da qualidade de vida, isso faz com que a pessoa, obviamente, procure o seu direito e aí a Defensoria acaba intervindo a favor dessa pessoa. Quando a Defensoria intervém nesses assuntos de saúde, mencionando esses dois casos que o senhor disse que são os mais urgentes, né, a questão do remédio e as cirurgias ortopédicas, qual que é a resposta que vem do poder público com relação a isso? Administrativamente, normalmente a gente acaba cumprindo um protocolo, né? De simplesmente buscar essa solução. Mas normalmente vem uma negativa de atendimento. Muitas vezes sequer vem uma resposta desse pleito pela Defensoria Pública. Então, o que se acaba fazendo é judicializar essa demanda mesmo. Se busca, através do Poder Judiciário, satisfazer aquela necessidade, né, aquele imperativo, como eu disse, constitucional, do direito à saúde dessa pessoa. Então, é através da judicialização que normalmente consegue se resolver. No meio de todo esse processo, qual o maior desafio da Defensoria? Olha, a gente às vezes sente como se estivesse enxugando o gelo, né? Cada dia mais procura das pessoas pelo atendimento, por uma resposta. E a gente sabe que muitas vezes não é nem só a questão do gestor ou da má gestão, né? Tem toda uma situação que envolve muitas vezes o processo licitatório da compra de medicamentos, né? É muito difícil hoje, a gente sabe que a área da saúde ela é uma área muito complexa, muito complicada. Então, assim, a gente precisa também, e a gente sente que isso é um fator importante, que as pessoas pensem no preventivo, né, que as pessoas busquem preventivamente cuidar da sua saúde, para que também seja um fator de diminuição lá na frente da procura por um tratamento mais gravoso, vamos assim dizer, mais caro também, né, e a gente possa reequilibrar essa balança. Realmente, faz todo sentido, né? Para que as pessoas busquem, né, se cuidar, para que não precisem, né, buscar ajuda do poder público, da saúde pública, porque a gente sabe que sempre acaba tendo questões que deixam a desejar, né? A gente está sempre vendo problemas que estão sendo mostrados, né, que estão faltando na saúde, estrutura de unidades também de saúde, né? Sempre falta de medicamento, falta de profissionais. Sim, aí o cobertor é curto, né? O orçamento público é curto.
Então a gente precisa realmente que haja esse equilíbrio, que as pessoas tenham essa consciência e procurem. Principalmente, se é que eu posso deixar aqui um conselho, o público masculino, né? As pessoas, os homens de um modo geral, costumam não fazer exames preventivos, não costumam não buscar uma rotina, né, da busca da saúde, né, de ver como é que está, como é que não está, fazer exames de rotina, né, e isso acaba ocasionando lá na frente. E é uma estatística, se a gente for ver lá na frente com pessoas idosas, o número de pessoas que procuram, por exemplo, uma UTI, né, vai ser um público muito maior masculino do que feminino. Isso é verdade. Doutor, tem algum caso, já teve algum caso de paciente que procura a defensoria, mas que foi se comprovado que talvez aquela pessoa de fato não precisava daquele tratamento, estaria agindo de má fé de alguma forma? Olha, a pessoa agir de má fé é muito difícil, mas o que pode acontecer muitas das vezes é a busca por um tratamento específico, muitas vezes um experimental, não é? Alguma coisa nova que chega no mercado, de uma certa forma também influenciado pelo próprio médico, né, que busca talvez na solução, né, um melhor tratamento, então algo que não há inclusive uma comprovação científica, e aí existe muitas vezes um tratamento específico, alternativo no sistema de saúde, né, então obviamente fica esse impasse entre qual adotar, né, e aí obviamente a tendência, né, é que se cumpra a política pública e que se adote aquele medicamento que está à disposição da pessoa. Então, mas muitas vezes gera toda essa celeuma entre aquilo que eu quero e aquilo que tem disponível e que é possível, né? Muitas vezes é um nome de um medicamento, etc. Então, pode haver nesse sentido também algum tipo de influência por parte do médico de querer se adotar tal medicamento e não o medicamento X, né? Sim. E normalmente o que a gente busca satisfazer, pelo menos, é a questão do princípio ativo, para que se possa dar um melhor tratamento e o tratamento que está disponível muitas das vezes. O senhor tem assim, não sei se o senhor tem um número, uma média de quantas liminares estão sendo expedidas hoje em Cuiabá, na área da saúde? O nosso maior problema nem são conseguir uma liminar. O nosso maior problema é o cumprimento dessa liminar, né? O tempo que se demora para cumprir essa liminar. Então, é mais uma atividade. Muitas vezes, né, a atividade da defensoria não se encerra com o deferimento da liminar. Muitas vezes começa aí a nossa busca, que a partir daí tem todo um trabalho para que se consiga efetivar aquela liminar. Então, às vezes aí é que está o grande trabalho, né? Hoje, ter uma liminar a seu favor não é sinônimo de conseguir realizar aquele procedimento. E aí tem toda uma questão do tempo também, né? Às vezes a espera pode significar a vida ou a morte de alguém. Porque tem isso, né? A saúde não pode esperar, né? Tem casos que a gente sabe que são mais urgentes que outros, né? Eu até já ia perguntar ao senhor sobre isso, se o governo do estado e o governo municipal aqui, o município, tem cumprido essas liminares, como está essa situação? Eles têm conseguido cumprir? O senhor falou que o mais difícil é que cumpram, né? Sim, de um modo geral, a gente consegue, né, satisfazer as liminares, não no tempo esperado, mas de um modo geral a gente consegue satisfazer essas liminares, né? Nem em todos os casos, como eu disse, às vezes não dá tempo até de se cumprir, mas de um modo geral se consegue cumprir as liminares. E quando elas não são cumpridas, como que é o próximo passo? Olha, normalmente a defensoria dentro do processo, né, vai tentar, né, um bloqueio judicial da conta, vai tentar que aquele procedimento seja realizado de uma outra forma, né, talvez através de, por exemplo, um hospital particular, né, e aí a gente está falando, mais uma vez, de algo que acaba desestruturando o próprio sistema, porque o ideal seria que o sistema, dentro do orçamento que está previsto, né, realizasse esse procedimento. Mas aí sim, tem que haver uma interferência, né, pedir o bloqueio das contas públicas do Estado, né, de valores, para que esse procedimento seja realizado de uma outra forma, normalmente na rede privada. Vamos lá, de 100 casos, quantos vocês obtêm sucesso que conseguem cumprimento das liminares? Difícil estabelecer uma meta, mas eu diria que uns 65%, 70%. É uma porcentagem boa, razoavelmente né? boa. E as pessoas que não conseguem, como fica? Depois tem como recorrer? Então, principalmente quando a gente fala não conseguir, como eu disse, o mais difícil não é conseguir a liminar, né? Mas muitas vezes é a relação tempo.
Então, quando a gente normalmente estabelece essa questão, né, coloca esse parâmetro, olha, não conseguiu, é porque provavelmente não deu tempo, né? Então, aí realmente não há o que se fazer, né? O que se pode buscar depois é alguma indenização familiar, mas, né, não traz a pessoa de volta, né? Não resolve o problema. Então, existem muitos casos de pessoas que estão esperando um procedimento ali, médico, por parte da saúde pública e acabam não tendo esse tempo, acabam falecendo no meio desse processo. Situações de urgência, emergência, sim. A gente tem casos. Isso é o mais difícil, né, doutor, de você lidar, né? Que você está tentando ajudar. Isso é o mais difícil. Muitas vezes você está ali, né, brigando, tentando, resolvendo, e vem um telefonema da própria família. Muitas vezes, olha, obrigado, não deu tempo, Poxa. Aconteceu. Isso é mais difícil. No meio de todo esse percurso, você já me pontuou alguns desafios, mas tem algumas coisas que deixam o coração mais quentinho no meio desse processo todo, quando a defensoria entra, né, para ajudar uma pessoa que está precisando? Olha, é quando nós conseguimos, né, resolver aquela situação. Então, isso realmente satisfaz, né, deixa a gente feliz, né, mostra o quanto é importante a própria instituição nesse processo todo, né, de garantias de direitos, e numa área tão sensível quanto a saúde, né. Então, sim, a gente tem diversos casos de sucesso também, né, as pessoas depois acabam procurando, muitos procuram a defensoria e falam muito obrigado, está aqui, está recuperando. Então, isso é uma satisfação enorme. Quando a gente consegue ver esse resultado, é maravilhoso. Para a gente encerrar, doutor, eu queria que o senhor falasse como a defensoria pode ajudar as pessoas, como elas podem buscar a ajuda desse órgão também, os canais de comunicação, para que tipo de serviço vocês estão abertos, né, para ajudar também. A defensoria atua em diversas áreas, né, sejam estaduais, a área federal também, com a Defensoria Pública da União, né, nessa co-irmã Defensoria Pública da União. Especificamente na saúde, funciona mais ou menos dessa forma. A pessoa deve buscar primeiro tentar, né, resolver dentro ali da unidade de saúde, né, através do procedimento específico, né, começando ali com o posto de saúde, o posto PSF. Agora, não obtendo sucesso, né, percebendo que o seu procedimento está demorando, e isso inclusive causa uma gravidade no seu quadro clínico, né, ou mesmo uma diminuição da própria qualidade de vida da pessoa. Ela deve sim buscar a defensoria pública para, como eu disse, primeiro a gente tenta judicialmente, administrativamente, senão a gente busca a solução através de uma ação judicial, né? A pessoa hoje não precisa nem ir presencialmente à defensoria pública, ela pode através do WhatsApp, né, do chatbot, a gente tem hoje com acesso ali na página da Defensoria Pública, procurar o seu núcleo específico em cada comarca do estado. Hoje a defensoria está presente em todas as comarcas do estado. Né? Ou se ela preferir, tem muita gente que gosta, né, de ir até o local, de estar presencialmente, né, olho no olho, falando. Então ela pode também ir presencialmente à defensoria. Importante que tragam, né, os documentos pessoais, comprovante de residência e principalmente os documentos médicos que comprovam aquela necessidade, né, de uma forma que também que eles estejam atualizados. Né? A gente fala atualizado aí de 3 meses para cá. Então a pessoa tem esse período, assim, tem um tempo que ela pode procurar ajuda, a pessoa que está aguardando cirurgia, né? Passou um tempo, foi deixando, não foi chamado pelo SUS, tem um ano, ela ainda pode recorrer, buscar ajuda da defensoria? Não, ela deve buscar, né? Se ela está aguardando todo esse tempo, ela deve buscar a ajuda da defensoria pública para que a gente possa verificar de fato o que está acontecendo, o que não está. Né? E a gente já encontrou casos, por exemplo, das pessoas que, porque existe, né, toda uma ficha, né, que a pessoa precisa entregar lá na regulação para que ela passe a estar nessa lista do SUS, né, nessa fila, como a gente fala. E às vezes a pessoa acaba não tendo conhecimento ou acabou perdendo essa informação no meio do processo e não entrega. Então a pessoa sequer estava lá, ela pensa que estava e não estava. Isso já aconteceu várias vezes também. Então é importante, né, que sentiu essa demora, está demorando, procura ou o próprio sistema de saúde ou a defensoria para a gente ver o que está acontecendo. Doutor, muito obrigada, Imagina, viu, por compartilhar um pouquinho com a gente das informações. Está à disposição informações. sempre, gente. Obrigado mesmo. E a gente parabeniza também a defensoria por esse trabalho tão importante que vocês têm feito, né?
e que ajuda muitas pessoas. É um trabalho realmente muito importante, que é essencial, né? E que vocês continuem ajudando mais e mais pessoas também. Te agradeço, sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigada, viu? Se você gostou da nossa entrevista, deixe o seu comentário pra gente, compartilhe também nas suas redes sociais.